Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Vamos falar sobre essa polêmica aí, é o tipo de vídeo que eu não curto fazer. Eu sei que às vezes até é o vídeo que mais dá visualização, mas eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo porque aqui fica parecendo canal de fofoca, né? Uma coisa é você trazer uma notícia sobre elenco, sobre o que o James Gunn falou, sobre ator, atriz, que deram alguma entrevista sobre o filme, sobre a adição de elenco, né? Tipo, ó, entrou personagem tal na série do Pinguim ou no Joker e tal. Outra coisa é você falar de umas paradas dessas. Esse burburinho aí do Zachary Levi falando do Dwayne Johnson e tal, que ele fala basicamente que na cena pós-crédito, isso saiu no The Wrap, né? Que na cena pós-crédito de Adão Negro, aparentemente eles iam fazer ali o Shazam sendo recrutado pela Sociedade da Justiça. Cara, o que faz sentido, o Shazam aparecendo no Adão Negro, e você daria um hype pro filme do Shazam. Olha só como as coisas são muito mal pensadas, né? Por algumas pessoas que têm um ego muito grande. E nessas horas você repara que quanta gente ruim trampou na DC, né? Na Warner DC. Quanta gente ruim, né? Eu vou nomear aqui, vou dar o nome aos bois. Zack Snyder, Walter Hamada, Michael DeLuca, Peneb, Toby Emmerich. O Michael DeLuca e a Peneb, eles estão até hoje, né? O Toby Emmerich era o presidente antes. Aí você tem, por último, a cereja do bolo, o Dwayne Johnson. Presta atenção no seguinte, tipo assim, se o filme, presta atenção, vamos supor que não... O Flash, lógico, ele ia ser um reboot e tal. Olha só como é uma bagunça completa. Se o The Flash sempre seria um reboot, por que diabos o Shazam e o Adão Negro ia sair antes desse filme? Você para pra pensar, quem planejou o reboot com o Flash foi o Walter Hamada. Por que ele não pegou e falou assim, beleza, vai ter o Shazam, vai ter o Adão Negro, eles vão ficar lá pra frente, vai continuar esses dois atores e vamos colocar ele pra depois de The Flash. Do Flash pra frente, essa outra parada, até mesmo no universo que ele tava criando. E agora o James Gunn tá pegando esse reboot pra fazer o universo dele. Pra, tipo, colocar como uma desculpa pra fazer o universo dele. Embora ele vai incluir ali o Aquaman e o Besouro Azul também. Lembrando, o Shazam Fera dos Zeus não faz parte dos planos do James Gunn. O James Gunn, lógico, ele autorizou aí colocar a cena pós-crédito. Essa cena pós-crédito, olha que bizarro. Essa cena pós-crédito era a cena pós-crédito do Adão Negro, que era pra ser no Adão Negro, eles colocaram no Shazam, porque no Adão Negro o The Rock não deixou. Ele queria porque queria o Superman e ele conseguiu. Ele só não contava com o fracasso do filme. E também, olha só que maluco, mano. Quando você para pra pensar que, por exemplo, que o Michael DeLuca e a Peneb, que autorizaram a volta do Superman do Henry Cavill e não deixaram, tipo, o Walter Hamada, que era o cara que tava fazendo ali o plano dele, tipo, opinar, né? Tipo assim, ele tinha dado vários nãos pro The Rock, ele insistiu, e aí como o The Rock é maior do que o Walter Hamada em termos de nome, né, na indústria, ele conseguiu porque os caras da Warner Bros. Liberaram. Isso eu acho horrível, porque assim, é como se fosse um cabo de guerra, né? E tipo assim, não importa a propriedade intelectual, importa o que eu quero. Eu sou o ator mais bem pago de Hollywood, então eu tenho que lutar com o Superman. Shazam, ninguém quer me ver lutando com o Shazam, né? Eu já vi gente falando isso na internet, fãs da DC, eu achava isso assustador, né? Eu também queria ver isso na época, todo mundo queria, não vamos ser hipócritas, só que a gente não esperava ver tudo isso que aconteceu, né? Então foi muito bom isso tudo acontecer, o Zachary Levi respondeu aí no stories dele no Instagram, os fãs olharam, pegaram a indireta, ele postou, acho que foi uma pessoa, um fã que postou essa notícia, e ele, tipo, colocou no stories dele lá, mostrando falando que era verdade, né? Tipo, eu lembro o que ele escreveu pra traduzir direito aqui pra vocês estão vendo na tela aí, então ele confirma que isso daí é realmente verdade. Aí eu pensei a princípio que ele poderia estar sendo irônico, tipo assim, zoando, tá ligado? Só que ele não tem motivo pra zoar, né? Ele tá meio incomodado, ele tava brigando ali com os fãs do Snyder esses dias no Twitter, reclamando de um monte de coisa. Não sei se ele tá assim incomodado com o James Gunn, com o Peter Safran. O Peter Safran já trabalhou com ele no primeiro filme, inclusive, mas não dá pra saber, né? Todo mundo saiu meio decepcionado, meio com a Warner Bros, sabe? Tipo, o tom das entrevistas do diretor David Sandberg, próprio Zachary Levi, eles ficaram incomodados com o tratamento que esse filme teve. Do tipo assim, se vai ser um descarte. Mas isso daí mostra que abre os olhos aí de muita galerinha ainda que gostava do The Rock, enfim. Quando ele fala isso, ele tinha envolvimento ali, né? Ele tinha todo um envolvimento ali por parte ali, não da produção, mas ele estava envolvido na produção do filme. Ele não era produtor, mas é o ator principal do Shazam. Cara, o Shazam e o Adão Negro, desde o começo eles deveriam ter se encontrado. A gente parar pra pensar o quão bagunçado foi tudo isso, né? E quão deprimente é o final desses dois personagens. É a prova aí, tipo, é o reflexo do que é a DC. Eu acredito que essa foi uma das coisas que fizeram o James Gunn
tirar o The Rock da DC. Que veja bem, se você é um diretor, produtor de Hollywood, você conhece o The Rock, você sabe como ele trabalha, né? A galera de Hollywood inteira sabe como ele trabalha. Então, provavelmente, tipo, os caras pegaram e falaram assim, mano, não dá pra trabalhar com esse cara, entende? Já tiraram o Henry Cavill também, provavelmente vai sair mais algum ator, talvez o Ezra Miller, talvez o Gal Gadot, a gente não sabe. A gente vai ver o que vai acontecer nesses próximos meses. Eu já disse aqui, depois que The Flash estrear, a gente vai começar a ter várias notícias. Quando eu vi a matéria no The Wrap a primeira vez, eu falei assim, bom, eu acredito que isso é possível acontecer. Foi a primeira coisa que eu pensei, foi assim, eu acredito no que eles estão falando. Mas às vezes eles querem colocar fogo no parquinho e tal, e só conseguir a visualização deles, a audiência deles e tal. Mas eu logo de primeira eu pensei, falei, isso deve ser verdade. E aí eu esperei, eu vi algumas páginas até falando, pô, esse é papo de produtor que fica jogando a culpa pros outros, do fracasso e tal. Eu também acredito muito nisso, mas quando eu vi que o Zachary Levi postou isso, eu falei, bom, eu sabia, né? Então, pode ser que agora eu esteja falando desse vídeo aqui, pode ser que agora algum dos atores deve ter falado mais alguma coisa, essas coisas de rede social. Se ele vai salvar a DC no cinema junto com o Peter Safran e toda a galera do DC Studios, a gente não sabe, mas ele não é ruim em termos de direção, roteiro. Ele é um cara super criativo, então eu acho que é importante ter um cara como ele, nerd, na frente do projeto, porque eu acho que é o grande ponto aqui que pode fazer a DC dar certo, sabe? E o Peter Safran, né? Então são duas pessoas, não é uma pessoa só. Essa galera que trampa em Hollywood sabe quem são esses atores mais difíceis de trabalhar, os mais fáceis de trabalhar. O próprio James Gunn fala isso, né? O James Gunn com certeza deu uma indireta quando ele falou que busca atores que sejam fáceis de trabalhar. Vocês acham que o The Rock é fácil de trabalhar? Mano, 40 milhões em Adão Negro foi pra refilmagens e exigências do que ele queria no filme. Ele fez o filme que ele queria. E ele fala, né? Enche a boca pra falar do filme. Temos maior orgulho. Assim, enche a boca, meio constrangedor. Teve uma matéria da Variety, né? Que a galera saiu esses dias aí. Eu até falei que eu escrevi a patética entrevista do The Rock pela Variety. Isso foi no tapete vermelho do Oscar. Pra vocês terem noção. Ele tava lá, de repente chegou... Eu esqueci o nome desse repórter, ele é um repórter bem... Ele faz várias perguntas dessa. Tem dois repórteres que são bem conhecidos lá. Um que ele tem uma voz bem rouca, ele fala meio assim o tempo inteiro com as pessoas e tal. E é mó agoniante ver, parece que ele deve ter algum problema na garganta e tal. E eu já vi ele fazendo perguntas super ácidas assim pra Kristen Stewart, Michael B. Jordan. Tem dois repórteres que são bem atrevidos lá na Variety, lá, que eles fazem esse tipo de pergunta. Eles são aqueles repórteres que não tem medo de perguntar nada, tá ligado? Perguntou isso pra ele e, mano, ele não esperava isso, então ele tava lá no Oscar e de repente... Henry Cavill, you brought him back, but now they're saying he's not playing Superman. What do you say to that? Ele não tinha onde colocar a cara, sabe? Aí aquele papo, não, fizemos o nosso melhor. Sabe quando seu time perde? Aí o jogador da entrevista, o grupo se empenhou, correu até o fim. Agora é trabalhar, que final de semana tem jogo. Vamos trabalhar e lutar pra brigar pelos 3 pontos. E é uma pena, né, tudo isso que aconteceu com a DC, porque, principalmente o Shazam, eu fico meio assim pelo Shazam, porque eu falo, pô, por exemplo, o Shazam e o Adão Negro, se eles tivessem sido trabalhados, por mais que sejam os dois atores, poderia ter rendido um bom filme entre os dois. Shazam vs Adão Negro. Ia ter hype, as pessoas iam querer ver isso. Que são dois personagens com uma magnitude alta de poderes, assim, em termos de cena de ação e tal. Poderia ser uma parada bem trabalhada, uma parada que fosse legal, tá ligado? Poderia ser o que Batman vs Superman não foi, de você preparar cada um no seu filme, depois fazer os dois juntos. E uma participação especial do Superman. Isso que era pra acontecer. Então, é tipo a animação, né, que tem lá. E então é meio triste isso, você ver o que aconteceu com o Shazam, o que aconteceu com o Adão Negro. Grande culpa da bilheteria do Shazam é do Adão Negro também. Lógico, é do DCU, do reboot, é da Warner, muito culpa da Warner. A maior culpa é da Warner de não divulgar direito esse filme, mas muito culpa do Adão Negro também. Se o Adão Negro tivesse tido essa cena pós-crédito aí do Shazam, as pessoas iam estar interessadas mais no Shazam, mesmo o filme tendo fracassado, tá ligado? Ia ter um pouco mais de interesse. O filme talvez ia se pagar aqui, porque a DC tá passando agora por um processo de renovação, processo de você trazer coisas novas agora, de transição, de criar um universo, uma narrativa toda. Então por isso que a Warner aposta muito em The Flash, e eles sabem que, pô, esse filme é fundamental para o resto da franquia, né? Tem uma galera que fala, pô, Shazam começou mal o universo do James Gunn. Shazam não era do universo de James Gunn. Ele fala lá nos anúncios, lá naquele vídeo, mais ou menos. Ele dá uma miguezona, assim, pro filme, né? Tipo, o Shazam sempre foi isolado e tal.
ele não podia falar mal do filme, é antiético também, né, da parte dele. Então, ele falou que ele tinha que falar lá na hora, foi tipo uma coisa mais scriptada do que qualquer outra coisa mais sincera da parte dele. Mas deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião sobre essa treta toda, sobre esse burburinho, sobre essa fofoca inteira aí. Sai no Twitter, essas coisas de internet, de notícia. O que você pensa de tudo isso? O que você pensa de Adão Negro? O que você pensa de Shazam? Já falei aqui, Adão Negro é o filme mais ofensivo que a DC já lançou nos últimos 10 anos, né? Eu não sei se eu falei nos últimos 10 anos, mas já falei que é o filme mais ofensivo. Adão Negro é um filme ofensivo, ele te ofende como fã, até em termos de qualidade, o que ele entrega. É uma parada patética mesmo, assim, de você pensar que eles acharam que isso daí ia dar muito certo e que eles iam conseguir algo mais do que isso, né? Que ele ia colocar a mão do Superman, ia ser, mano, o Superman na mão do The Rock, dos produtores Irian Garcia, Danny Garcia, que é agente lá, inclusive nem é mais agente do Henry Cavill, cara, ia ser um boneco de pancadaria, não ia ter mais nada, não ia ter um diálogo legal, não ia ter uma construção legal, não ia ter nada, ia ser só pancada, e é isso que os nerd bobão quer ver, né, porque já teve gente aqui falando, não, filme de super-herói é genérico, músculo e porrada, só falaram isso uma vez pra mim, eu fiquei indignado, eu falei, pô, não é possível. Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso, beleza? Tamo junto, até a próxima.